Garotinhos e garotinhas, vamos ao terceiro método do balanceamento de equações. Nós já falamos do método pelas tentativas, do método algébrico e agora nós vamos falar do método de oxedução ou método redox. Para que a gente consiga entender o método redox, a gente vai ter que recapitular alguns fatores, algumas matérias, alguns pontos importantes para que tenhamos base para entendermos, enfim, o balanceamento redox, beleza? Por exemplo, a gente tem que ter um entendimento do que é um número de oxidação. Nós sabemos o que é um número de oxidação de uma espécie? Pessoal, aquilo que a gente chama de NOx, na verdade, o número de oxidação é o número de elétrons que cada elemento vai apresentar na tabela periódica para se disponibilizar a fazer ligações químicas, a fazer transferências de elétrons e buscar talvez uma estabilidade, ok? Então, a gente vai ter por base que a maior parte destes elementos químicos vão apresentar um ou mais números de oxidações, beleza? Quando a gente se deparar com uma situação dessa, em que a gente tem que calcular o número de oxidação de cada uma dessas espécies, a gente vai ter aqui uma certa facilidade. Por quê? O bizu que o tio vai passar para vocês é o seguinte: se nós pegarmos lá na tabela periódica, o número de oxidação mais ou menos generalizado vai ser o seguinte. Olha só, basta que a gente lembre que o número de oxidação geral de um determinado elemento químico, pessoal, ele vai ser de acordo com a família na qual ele se encontra. Por exemplo, se a gente pegar todos os elementos da família 1A, eles irão apresentar NOx mais 1. Eles podem até apresentar um outro NOx. Existe uma tabela que orienta nesse sentido. Nós não precisamos decorar essa tabela. Nós precisamos saber aqui, pessoal, do básico. Para quando a gente chegar nos exercícios mais aprofundados, aí sim a gente trabalhar com outros artifícios, tá bom? Mas olha só, todos os elementos da família 1A, os metais alcalinos, eles vão apresentar NOx mais 1. Todos os elementos da família 2A, eles vão apresentar um NOx mais 2. Todos os elementos da família 3A vão apresentar um NOx mais 3. Da 4A, nós já podemos perceber que será o mais 4. Agora, os elementos da 5A, eles não apresentarão um NOx mais 5. Eles apresentarão um NOx menos 3, que seria um indicativo lá na regrinha do octeto que eles precisariam receber mais 3 elétrons para completarem sua valência e aí sim ficarem estáveis, tá bom? Ficariam estáveis. E aí, todos os elementos da 5A vão apresentar, dentre outros NOxes, o NOx menos 3. Da 6A, NOx menos 2. Da 7A, NOx menos 1. Pessoal, tanto da 6 quanto da 7A é o mesmo raciocínio da 5A. É como se os elementos da 6A necessitassem de 2 elétrons para completarem sua valência e os elementos da 7A necessitassem de um elétron para completar a sua valência. Show de bola? Então, olha só, nós vamos perceber que vários elementos aqui dentro dessa tabela periódica vão apresentar vários NOx. Mas, de um modo geral, para a gente facilitar o nosso entendimento, nós já podemos considerar, em linhas gerais, esses NOx para todos os elementos da tabela periódica, de forma geral, beleza? Olha só, o exercício aqui está pedindo para a gente calcular o número de oxidação das espécies sublinhadas, tá bom? A gente tem que procurar o número de oxidação das espécies sublinhadas, ou seja, eu tenho que procurar o NOx das espécies sublinhadas, Os exemplos que a gente colocou aqui é para a gente calcular o número de oxidação das espécies sublinhadas. Então vamos nessa. Eu conheço o número de oxidação das espécies sublinhadas? Não, é o que eu estou perguntando. Então olha aqui o que eu posso fazer. Eu posso colocar um X, que é uma incógnita sobre ele, não é isso? O potássio, pessoal, é um elemento químico que está lá na família 1A. É o que nós estávamos dizendo nas nossas aulas, Nós não precisamos decorar a tabela periódica, mas alguns elementos a gente tem que ter uma noção de onde mais ou menos eles estão localizados. O potássio ele está localizado na família 1A. Pessoal, se ele está localizado na família 1A, significa dizer que o NOx dele, aparentemente, é mais 1. Não é isso? É mais 1. O oxigênio, por sua vez, está localizado na família 6A. Então o NOx dele vai ser o NOx menos 2. O do manganês eu não sei, eu chamei de X. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma equaçãozinha bem simples aqui para que a gente tenha uma noção de como encontrar o número de oxidação
do manganês. É muito simples, pessoal. Basta que a gente multiplique o número de átomos pelo número de oxidação, ok? Então vamos colocar aqui, ó, um pensamento para facilitar a nossa vida. Nós vamos multiplicar o número de átomos pelo NOx. Show de bola? O número de átomos pelo NOx. E aí nós vamos montar uma pequena equação. Uma pequena equação. Não tem segredo, ok? Não tem segredo. E aí nós vamos montar uma equação. Vamos nessa então. Eu tenho aqui um número de átomos de 1 para o potássio, 1 para o manganês e 4 para o oxigênio. Então, eu vou multiplicar 1 vezes mais 1. Então, eu vou ter 1 vezes mais 1, 1 vezes 1, eu vou ter 1. Não é isso? Mais 1 vezes x, mais x. 1 vezes x dá mais x. E agora, 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Esse resultado, pessoal, essa equação, essa igualdade, tem que ser igual a zero, ok? Por que tem que ser igual a zero? Porque este tipo de espécie não me mostra que não há nenhum elétron ali que está sendo transferido, que está sendo recebido, doado, né? Não há existência de nenhum elétron que me mostre a carga final. Por exemplo, se aqui apresentasse, como é o caso do exemplo 4, a carguinha menos 1, ao invés de colocarmos igual a zero, a gente colocaria igual a menos 1, tá bom? Então a própria espécie mostra pra gente a igualdade que a gente tem que colocar. Se fosse menos 2, colocaríamos aqui igual a menos 2, para resolvermos essa equação. Ou seja, o somatório desses NOx tem que ser igual a zero. Aqui, o somatório desses NOx tem que ser igual a menos 1. Show de bola? Então vamos fazer essa equaçãozinha aqui simples. Olha só. 1 vezes 1, pessoal, dá 1. Mais x menos 8. Mais x menos 8. Né? Mais x menos 8 igual a zero. Para resolver essa equação, deixo o x de um lado e o que não tem x do outro. Não é isso? Então aqui, ó, eu já tenho menos 7. X menos 7 igual a zero. Portanto, x será igual a mais 7. Olha só que beleza. X será igual a mais 7. Nós encontramos aqui, olha, o resultado do número de oxidação do manganês. Pessoal, não tem segredo. Não tem segredo. É só fazer exercícios, ok? Vamos no mesmo raciocínio no exemplo 2. Nós temos aqui, ó, aqui a gente tinha o permanganato de potássio, né? Aqui agora a gente vai ter o dicromato de potássio. O que nós vamos encontrar aqui? Uma nova incógnita. Eu não conheço o número de oxidação do cromo. Eu estou pedindo para procurar o número de oxidação do cromo, porque eu disse a vocês no início da nossa aula que nós teríamos aqui como sublinhadas as espécies que a gente precisaria encontrar o número de oxidação. Então eu preciso encontrar o número de oxidação do cromo. Ele eu vou chamar de X. Do potássio, eu sei? Sim, ele está na mais 1. Então, ele recebe o NOx mais 1. E o oxigênio? Ele está lá na 6A. Olha só onde que ele está. Ele está lá na 6A. Então, ele recebe o NOx de menos 2. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou montar uma equaçãozinha. Qual é a equaçãozinha que eu vou montar? Multiplicar o número de átomos vezes o número de NOx. Então, eu tenho 2 vezes 1, não é isso? Olha só. 2 vezes 1 mais 2 vezes x, mais 2 vezes x, mais 7 vezes menos 2. 7 vezes menos 2. 7 vezes menos 2 vai dar menos 14, não é isso? Isso tudo igual a 0. Então eu tenho 2 mais 2x menos 14 igual a 0. Eu já sei que o resultado dessa brincadeira aqui vai me dar 2 menos 14, vai dar menos 12. 2x menos 12, eu vou passar o 12 para lá, e aí eu vou fazer o isolamento do x. 12 dividido por 2, o x vai dar igual a mais 6. Então, mais uma vez, nós encontramos o NOx aqui de uma espécie que estava sendo pedida, ok? No nosso exemplo 3, pessoal, está pedindo para a gente calcular o NOx do enxofre. Nós vamos colocar aqui para que a gente ganhe um espaço. Olha só, o NOx do enxofre, neste caso aqui, ele vai apresentar uma incógnita X. Uma incógnita qualquer, né, pessoal?
uma incógnita qualquer. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar que o hidrogênio ele está na família 1A. Então ele vai apresentar o NOx mais 1. E o hidrogênio. E o oxigênio ele está lá na família 6A, ele apresenta o NOx menos 2. E eu sei que essa igualdade vai ter que ser igual a zero, porque essa molécula não me mostra nenhuma carga ao fim dela, como é o caso da 4, do exemplo 4. Né? Então o que eu vou ter aqui? 2 vezes 1, 1 mais 1 vezes x, mais 4 vezes menos 2. Olha lá o que a gente vai ter. 2 vezes 1, mais 1 vezes x, não é isso? Mais 4 vezes menos 2. Ok? Isso tudo igual a zero. Então nós temos 2 mais x menos 8 igual a zero. X é igual a mais 6 também, pessoal. Então encontramos o NOx do enxofre. Olha só, notemos nós que o enxofre também, pessoal, ele está lá na 6A. Então é condizente, né, de se esperar que ele também apresente um NOx mais 6 e não somente o NOx menos 2. Entenderam? Então os elementos químicos, eles apresentam mais de um NOx. Por mais que o oxigênio esteja aqui na condição de menos 2, apresentando NOx menos 2, ele também pode apresentar outros NOx, tá bom? Então a gente vai determinar o seguinte, vai concluir o seguinte, que cada elemento químico apresenta um NOx que ele possua, dependendo de quem ele está fazendo uma ligação. Então, dependendo de quem este enxofre estiver fazendo ligação, ele pode usar um NOx ou outro, ok? É uma estratégia que os elementos da natureza utilizam para poder buscarem a sua estabilidade. Vamos ao último exemplo. Agora, neste caso, o que tem de diferente é que apresenta uma carga no final, mas essa carga, pessoal, ela não diz respeito ao oxigênio, ok? Essa carga ela diz respeito à molécula total. É quando um hidrogênio aqui passa a ser ionizável. Ele passa a fazer parte de algum equilíbrio químico, por exemplo. Ele está sendo dissociado em água, assim como diz a teoria de Arrhenius, tá bom? Então esse menos aqui, menos 1, que é representado, ele não diz respeito ao oxigênio, mas sim à molécula como um todo. Ao oxigênio a gente já sabe que tem o NOx menos 2. Então vamos lá. Olha só, eu sei que o hidrogênio tem NOx mais 1 porque ele está na família 1A. Eu sei que o hidrogênio tem NOx mais 1 porque ele está no A. O oxigênio tem NOx menos 2 porque ele está na família 6A. E o enxofre é o que eu quero procurar. Então eu o chamarei de X. Agora basta que eu multiplique o número de átomos pelo NOx. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Mais 1 vezes X vai dar X. Mais 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Agora, igual a zero, pessoal? Não, igual a menos 1, que é a carga total dessa molécula. Ok? Então, o que nós vamos encontrar aqui? 1 mais x menos 8 igual a menos 1. Então, a gente sabe que 1 menos 8 vai dar menos 7. Vai para lá, positivo. 7 menos 1 vai dar 6. Então, a gente vai ver que o NOx do enxofre, ainda quando ele perde um íon que a gente chama de íon hidrônio, ele vai ser, o NOx vai ser mais 6. Ok, pessoal? Esse exemplo simples para a gente introduzir o balanceamento redox. Porque, para que a gente entenda as equações redox, a gente tem que entender essa transferência de elétrons que existe entre uma espécie em relação à outra. Agora vamos a novos conceitos para que a gente possa efetivamente passar para os passos básicos do balanceamento redox. Por exemplo, o que é uma oxidação, o que é uma redução, o que é um agente redutor, o que é um agente oxidante. São termos de uma parte da química chamada eletroquímica. Moçada, segue o baile. Olha só, aqui nós temos conceitos de oxidação e redução. Precisamos entender dentro da eletroquímica, aqui na parte da química, o que é oxidação e o que é redução, beleza? Muita atenção nisso que é muito importante. Olha só, quando numa equação redox, meu pincel caiu. Quando numa equação redox nós temos o conceito de oxidação, nós estamos falando da perda de elétrons. E essa perda de elétrons implica em um NOx aumentado. Olha só, aqui nós temos uma semi-reação. O que vem a ser uma semi-reação? Vem ser metade de uma reação, que somada a outra metade dá uma reação global. Show de bola? Olha só, então aqui nós temos uma parte da equação total, da equação global, que é o zinco. O zinco pode ser encontrado na natureza, por exemplo, sob duas formas.
na forma de zinco 0 com NOx 0, ou que é o zinco metálico, ou o zinco 2+, ok? Então, quando o zinco estiver oxidando, o que vai estar acontecendo, pessoal? Ele vai estar perdendo elétrons. E aí, qual que é o macete que eu deixei para vocês? Quando uma espécie está oxidando, é porque o seu NOx está aumentando. Olha só, até rima, pessoal. Quando eu tenho, então, o NOx saindo de 0 para 2+, o NOx está aumentando. Se o NOx está aumentando, a molécula está oxidando, beleza? Há um bizuzinho aqui que sempre o elétron vai estar nos produtos, porque eles estão sendo perdidos. Show de bola? Então, a oxidação é sempre que uma molécula perde elétrons. Ou seja, se o seu NOx está aumentando, a molécula está oxidando. O mesmo princípio vale para a redução. Só que o contrário, a redução você tem ganho de elétrons, ou seja, o seu NOx está diminuindo. E quando a gente está ganhando elétrons, esses elétrons na semi-reação, eles estão lá nos reagentes. Por quê? Eles estão sendo dados para que a minha reação possa fornecer um produto, não é isso? Então suponhamos que nós tenhamos o enxofre 6+. Se ele está ganhando 2 elétrons, que são cargas negativas, 6+ com 2 cargas negativas, né? Nós vamos ter S4+. Olha só, se o NOx, pessoal, está diminuindo, significa dizer que a molécula está reduzindo. Então, nós já encontramos aqui o conceito de oxidação e o conceito de redução para as equações redox. É muito importante que a gente tenha esses conceitos em mente, porque no passo a passo do balanceamento redox, um dos primeiros passos é exatamente esse, descobrir quem está oxidando e quem está reduzindo. Numa equação grande, em que nós temos várias espécies, eu tenho que definir quem é aquela espécie que está transferindo elétrons e quem é aquela espécie que está recebendo elétrons. Porque, afinal de contas, as equações redox têm o objetivo de fazer transferências de elétrons. E aqueles que fazem as transferências são meu objetivo de serem encontradas, né? Porque é dali que a gente vai conseguir começar a balancear, beleza? Vamos para o próximo quadro. Vamos que vamos, galera. Olha só, os novos conceitos são importantíssimos, porque, embora eles sejam simples, muitas pessoas confundem. Então, olha só, agente oxidante e agente redutor. Pessoal, pelo amor de Deus, tá? Agente juntos. Aqui é agente juntos. Agente, aquele que provoca uma ação, né? Não é o agente que o crush manda errado lá no WhatsApp para você, não, né? Que já dá um desânimo na hora ali, brincadeira, hein, pessoal? Preconceito linguístico, né? Agente junto significa aquele que provoca uma ação. Agente separado, né? É a mesma coisa que nós. Então não vamos confundir isso. Com essa conceituação, os meus pincéis estão caindo toda hora. Com essa conceituação, a gente já consegue entender que haverá a ação de alguma espécie provocando alguma coisa em outra espécie. Então, olha só, o que é o agente oxidante? É aquele agente, aquela espécie que provoca a oxidação em outra espécie. Ô Carlota, dá uma força aqui, vamos exemplificar. Prestemos atenção, pessoal, que nós estamos aqui com a Carlota. Carlota é gente boa. Chega aí, Carlota, dá aquele help. Nós vamos supor que nós vamos provocar a oxidação em alguém. Então a Carlota, ela tem aqui 2 elétrons nas suas mãos, ok? E eu sou um agente que provoca a oxidação em outra espécie, que no caso é a Carlota. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a Carlota perca elétrons. Ou seja, se eu sou um agente que promove a oxidação em alguém, eu vou retirar um elétron dela, e ao retirar um elétron dela, eu ganho. Esse elétron vem para mim. Provoquei nela a perda de elétrons e ganhei. Ou seja, todo agente oxidante, se ele ganha elétron, ele sofre redução. É o contrário, beleza? Então, olha só, todo agente que provoca a perda de elétrons em alguém, em alguma espécie, pega esse elétron para si. Por isso, o agente oxidante sofre redução, porque redução é sinônimo de ganho de elétrons. Ok, pessoal? O contrário também é verdadeiro. Olha só, o agente redutor é aquele que provoca a redução. E o que é a redução, pessoal? A redução nada mais é do que o ganho de elétrons. O ganho de elétrons. Então, esse agente redutor, ele vai provocar o ganho de elétrons em alguém, em alguma outra espécie. Então, se eu sou agente redutor, eu vou provocar, olha só, o ganho de elétrons para alguém. Esse alguém aqui ganhou elétrons. E eu perdi. Então, se eu perdi elétrons,
eu estou sofrendo oxidação. Então, o agente redutor é aquele que sofre oxidação, ok? É sempre o contrário, pessoal. E sofrendo oxidação, ele tem perda de elétrons. Perda de elétrons. Então, pessoal, nunca confundir. A oxidação ela tem um papel e a redução ela tem outro papel. O agente redutor tem um papel e o agente oxidante tem um outro papel. Obrigado, Carlota. Vamos para o próximo. Moçada, vamos começar o passo a passo para o balanceamento das equações redox. Já vou dar licença para vocês tirarem aquele printão, né? Aquele printão importante. Tem um passo a passo aqui carinhoso para vocês. Tirem um print, ok? E aí a gente vai pegar uma equação redox e a gente vai balanceá-la. Pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Aqui não vai dar certo de cara o método das tentativas. Por quê? Porque algumas reações químicas, elas não trabalham necessariamente somente tentando. Elas fazem transferências de elétrons. Então, a gente não faz só um balanceamento de massas, como é o método das tentativas e o método algébrico. A gente, além de fazer um balanceamento de massas, a gente faz das cargas envolvidas, que são desses elétrons, beleza? Então, aqui, além do balanceamento de massa, tem um balanceamento de cargas. Por isso, a gente não vai fazer o método das tentativas direto. Mas a gente vai ter o método das tentativas lá na última etapa, tá bom? Vamos ver o que a gente vai ter que fazer aqui. A gente vai ter que calcular o NOx de todas as espécies e verificar quem é que está alterando este NOx. Quando a gente verificar quem estiver alterando, eu sei que aquela espécie está envolvida na troca, na transferência de elétrons. E aí eu posso determinar quem é que está oxidando, quem é que está reduzindo. Show de bola? Vencendo esse primeiro passo, a gente vai para o segundo passo, que é fazer um cálculo de variação de NOx. O que seria esse cálculo de variação de NOx? A gente verificaria, por exemplo, quanto que uma espécie, exemplo, o manganês, variou dos reagentes para os produtos. E essa variação vai ser multiplicada pelo número de átomos existentes ali, beleza? Quando nós fizermos isso, nós vamos para o terceiro passo, pessoal, que é pegar tanto o delta de oxidação e inverter com o delta de redução, assim como nós vamos pegar o delta de redução e inverter com o delta de oxidação. Calma que isso vai ficar mais claro na exemplificação aqui, ok? No quarto passo, aí sim nós vamos tentar o método do balanceamento. Por quê, pessoal? Porque o primeiro lance aqui é a gente focar no balanceamento de cargas, dos elétrons envolvidos, para depois nós focarmos no balanceamento das massas. Então vamos nessa daí. Olha só. O primeiro passo, então, é determinar quem oxida e quem reduz. Então eu preciso descobrir os NOx dessas espécies. Bom, eu sei aqui que eu não conheço o manganês, né? Então eu posso sublinhar essa espécie para mostrar que eu não sei. Coloco um xizinho aqui, o potássio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Fizemos isso agora há pouco, não é isso? Então o que eu vou encontrar aqui? 1 vezes 1 mais x menos 8 igual a 0. X será igual a mais 7. Já descobri o NOx do manganês, ok? Já tenho o NOx do potássio, já tenho o NOx do oxigênio. Eu vou ter que ir observando se essas espécies, nos reagentes em comparação com os produtos, se elas vão variar. Beleza, pessoal? Se elas variarem, eu vou ter que considerar que talvez ali possa estar acontecendo uma troca de elétrons. Agora eu tenho aqui o hidrogênio e o cloro, na forma de ácido clorídrico. Então eu sei que o hidrogênio está na mais 1 e o cloro está na menos 1. Mais 1 menos 1 vai dar de fato igual a 0, né? O potássio está na mais 1 e o Cl também está na menos 1. Show de bola? Agora vamos ver esse daqui do manganês novamente. Eu não conheço manganês. Manganês é um metal de transição e eu não sei qual é o seu NOx efetivo. Então eu coloco um X acima dele para poder fazer o cálculo. O cloro eu sei que ele está lá na 17A ou 7A, que é menos 1. Então basta que eu efetive este cálculozinho. 1 vezes X, X. 2 vezes menos 1, menos 2 igual a 0. X será igual a mais 2. Olha só, já comecei a identificar que o manganês teve uma variação de NOx. Já comecei a identificar que ele estava em mais 7 e foi para mais 2. Ou seja, se houve uma variação, o manganês deve estar envolvido no processo de troca de elétrons. Beleza? Pessoal, uma observação muito importante aqui, tá? Eu vou colocar na forma de pensamento. Na forma de pensamento para que vocês não esqueçam, tá bom? Substâncias simples, ou seja, substâncias que apresentem somente um elemento químico, substâncias que apresentem somente um elemento químico aqui, elas apresentarão NOx igual a 0, tá bom? NOx igual a 0.
Anotem isso. Substâncias simples são aquelas substâncias que estão somente na forma de um elemento químico. Elas vão apresentar NOx zero. Olha só o que nós vamos encontrar aqui. O cloro. O cloro é Cl. Ele é uma substância simples, porque ele é formado apenas de Cl, apenas de um elemento químico. Então, eu vou considerar que esta substância, né, simples vai apresentar um NOx zero. Show de bola? Olha só agora. Nós temos a água. O hidrogênio é mais 1. E o oxigênio é menos 2. 2 vezes mais 1, 2. 1 vezes menos 2, menos 2. 2 menos 2, 0. Tá bom? Então o total dessa molécula também vai dar 0. O que eu estou começando a notar aqui? Que além do manganês, olha só o que eu vou começar a perceber, pessoal. Além do manganês, olha só o manganês que beleza. Ele tem uma variação. O seu NOx, né, está tendo uma variação. Eu estou verificando que o cloro também, ele está variando. Olha lá, ele está saindo de menos 1 e indo para 0. Pessoal, olha que coisa incrível isso. Se o NOx do manganês está saindo do mais 7 e indo para 2, significa dizer que o NOx está diminuindo. Se o NOx está diminuindo, o manganês está reduzindo. Então, nós já chegamos aqui à primeira conclusão, que quem reduz é o manganês. E vamos verificar o que acontece com o cloro? O cloro está saindo de menos 1, um número negativo, e indo para 0. Se o NOx do cloro está saindo de menos 1 para 0, está aumentando. Se o NOx do cloro está aumentando, a molécula está oxidando. Então, o cloro oxida, ao passo que o manganês reduz. Pessoal, o nosso primeiro passo está feito. Agora, nós precisamos passar para o segundo passo. O segundo passo é calcular a variação desses elétrons que foram transferidos, né? Então, se a gente for fazer um cálculo simples aqui de variação, o que a gente vai encontrar? Que o manganês, o delta de quem está reduzindo, né? O delta de quem está reduzindo, está tendo uma variação. Gente, por favor, tá? Variação em módulo. Então, eu não vou preocupar com o sinal. O que eu vou fazer? O maior menos o menor. Pronto, tá? Em módulo isso daí. Qual que foi a variação, então? 7 menos 2, eu tenho uma variação de 5. Mas não para por aí. Eu disse a vocês que nós temos que multiplicar pelo número de átomos. Mas, Jerônimo, preste atenção. O manganês aqui é 1 e 1. Então, eu tenho que multiplicar por 1, certinho. Eu vou ter que multiplicar por 1, dando um resultado como 5. Mas e no caso do cloro, em que eu vou apresentar o delta de oxidação? O cloro, ele vai apresentar um átomo 1 aqui e um átomo 2 aqui. Se ele apresenta o átomo 2 ali, qual que eu vou escolher? Pessoal, sempre o maior, tá? Por quê? Por tentativa e erro, nós, da química, sempre vemos que mais de 90% dos casos vão dar certo esse tipo de balanceamento com um maior número de átomos, tá bom? Se der errado, pessoal, o exercício nos mostra na hora, mas vamos considerar aqui o maior número de átomos. Então, olha só, vocês poderiam dizer duas coisas. Isso que eu acabei de abordar, né? E a segunda que é a seguinte, por que saiu desse cloro e veio para este cloro e não para este? Não veio para este cloro daqui, pessoal, porque não houve alteração na quantidade de elétrons. Este daqui é menos 1 e este daqui é menos 1, ou seja, não houve transferência efetiva de elétrons. Mas aqui já aconteceu, saiu de menos 1 e foi para 0. Ou seja, alternando a carga de cada espécie, aí sim a gente vai ter de fato uma equação redox. Alguém que vai reduzir e alguém que vai oxidar. Então, olha só, qual foi a variação daquele que estava oxidando? Ele saiu de menos 1 e foi para 0. Pessoal, em módulo, pelo amor, hein? Pelo amor de Nossa Senhora. Olha só, a variação aqui foi de 1, o maior menos o menor, ok? 0 menos menos 1, dá mais 1, beleza? Vezes o número de átomos. Então, qual o átomo que eu vou escolher, pessoal? A quantidade de átomos que eu vou escolher. Eu vou puxar aqui uma setinha para vocês, tá? O maior possível. O maior possível. Show de bola? O maior possível. Então, eu vou comparar este cloro com este cloro. Aqui tem um átomo, aqui tem 2. Então, eu multiplico por 2. Eu vou ter um resultado de 2. Meus amores, prestem atenção. Se estes números aqui fossem múltiplos, né? Exemplo, se fosse 6 e 2, eu poderia simplificar, né? Eu poderia simplificar por 2. Então aqui daria 3 e 1, tá bom? Anotem isso daí. Pessoal, é muito importante na química a gente ter uma organização no nosso caderno. Utilizar canetinhas diferentes, post-its,
né, ter uma organização para quando a gente for revisar algo, a gente não ficar perdido. Porque tem muitas informações, geralmente, são muitos cálculozinhos dependendo da matéria, e se a gente não tiver uma boa organização, de fato a gente se perde. Então, organizem um caderno, tirem print, tirem as fotos necessárias para que vocês possam ter essa matéria de forma aprofundada. Eu prezo sempre por aulas aprofundadas para que vocês possam se preparar para quaisquer concursos e vestibulares do país. Beleza, pessoal? Então foca nisso daí. Olha só, o segundo passo a gente já fez. Agora a gente vai ter que fazer o terceiro passo, que é inverter, pessoal. Olha só, eu vou inverter. Onde eu colocaria o 5 para o manganês, eu vou passar a colocar ele no cloro. Olha só, mas o 5 aqui passa a ser o meu coeficiente estequiométrico. E onde que eu vou optar por colocar este 5? Ao lado do cloro que tiver maior número de átomos. Então eu coloco um 5 aqui, pessoal. Olha só, eu tenho que inverter, não é isso? Eu tenho que inverter. Onde for o delta de redução, eu coloco de oxidação. E onde for de oxidação, eu coloco de redução. Então eu peguei aqui o de oxidação, que era para ser 2, e coloquei o de redução, que é 5. Tá bom? E agora eu vou fazer a mesma coisa para o manganês. Tanto faz onde eu quiser colocar, porque neste caso aqui, ó, o manganês tem um átomo aqui e um átomo aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui, já que eu coloquei no produto, tá, pessoal? 2. Aí agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou seguir o balanceamento pelas tentativas, tá? A regrinha do macho. Agora eu vou seguir a regrinha do macho, dos metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Olha só, vamos focar nisso daqui, hein? Agora eu vou anotar que eu tenho os metais. Quem são os meus metais? O manganês. Eu tenho manganês de Cá, tenho manganês de Cá, né? Vamos focar nele, já que eu comecei por ele. Se eu tenho 2 manganês de Cá, eu tenho que ter 2 manganês de Cá. O meu manganês está perfeito. Eu tenho mais metais? Sim, eu tenho mais metais. O potássio. Quantos potássios eu tenho nos reagentes? Eu tenho 2 potássios nos reagentes. E nos produtos? Agora eu tenho só 1, então eu preciso colocar 2 potássios nos produtos, tá? Tenho mais metais, pessoal? Eu não tenho mais metais. Então eu não vou trabalhar mais com os metais. Agora eu vou para os ametais. Quem são os meus ametais neste caso? O cloro. Tio GG, tem o oxigênio também. É, pessoal, tem o oxigênio também, mas o oxigênio tem um lugarzinho dele. Tem o carbono também, que ele também é um metal, mas ele também tem um lugarzinho dele nessa regrinha do macho. E aqui também a gente nem tem carbono. Então a gente tem que considerar e respeitar essa regrinha para que o exercício dê certo, beleza? Já calculamos os metais, vamos para os ametais para a gente ganhar esse exercício aqui e decolar. Olha só, pessoal, agora vamos para o cloro. Eu tenho aqui quantos cloros, pessoal? Olha só, não vamos perder isso aqui, hein? Não vamos perder isso aqui. Eu tenho 5 vezes 2 cloros, 10, mais 2 vezes 2, 4 cloros. Então nós temos 10 mais 4, 14 cloros. E 2 vezes 1, 16 cloros, pessoal, nos produtos. Então, quantos cloros eu tenho que ter nos reagentes? 16 cloros. Olha que lindo isso. Está dando certo o nosso balanceamento. Está dando certíssimo, né? Então, eu já calculei os ametais também. Eu tenho carbono? Eu não tenho carbono, pessoal. Eu vou para os hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? Quantos hidrogênios eu tenho nos produtos? Olha só, eu tenho 16 hidrogênios nos reagentes. Quantos hidrogênios eu tenho que ter nos produtos? Também eu tenho que ter 16. E eu só tenho 2. Para que isso se torne 16, basta que eu multiplique por 8. Então, 2 vezes 8, 16 hidrogênios nos produtos. E 16 vezes 1, 16 hidrogênios nos reagentes. Já calculamos também os hidrogênios. Agora vamos aos oxigênios. Quantos oxigênios nós temos aqui nos nossos reagentes? 2 vezes 4, 8 oxigênios. E quantos oxigênios nós temos nos produtos? Olha aqui os oxigênios. 8 vezes 1, 8 oxigênios. Eles também estão balanceados. Meus amores, não é difícil. Nós temos que praticar exercícios. Temos exercícios mais complexos no que diz respeito às equações redox, mas vamos praticando que nós vamos chegar lá. Beijo no coração de cada um de vocês aí. Curtam essa aula se vocês curtiram de fato, se ajudou. Se inscrevam no meu canal para ajudar a valorizar o trampo do professor. Aquele beijo no coração. Até a próxima.